Nós continuamos com a nossa série de mensagens evangelísticas e o tema da mensagem dessa noite é Vida Restaurada em Jesus Cristo. E para essa mensagem eu quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas capítulo 8. Veremos os versículos 43 até o 48. Lucas 8, 43 a 48. A palavra de Deus nesse texto nos diz o seguinte, em Lucas 8, 43 a 48. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e a que ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, com seus companheiros, disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem, e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa por que ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Oremos. Bendito Deus, louvamos o seu nome mais uma vez nesse momento. E seja conosco, ó Pai. Ouve o nosso clamor, ouve a nossa oração, atende o gemido do teu povo que clama com humildade a tua direção, a tua misericórdia, a tua graça. Fala com o teu povo ouve. Em nome de Jesus. Amém. Setembro Amarelo, acho que você já ouviu falar sobre isso durante este mês que estamos vivenciando. Ele trata sobre a questão triste da prevenção do suicídio. O suicídio, infelizmente, é uma triste realidade que não atinge somente o Brasil, mas atinge o mundo todo e gera grandes prejuízos. Eu não estou falando propriamente de prejuízos materiais, mas dores profundas na alma, no coração de muitos lares em nossa sociedade. De acordo com a última pesquisa realizada pela Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2019, foram registrados mais de 700 mil suicídios em todo o mundo, sem contar com os episódios que não são notificados, que não se sabe ao certo se realmente foram a causa da morte de uma pessoa, porque se contássemos também com esses números, chegaríamos em mais de 1 milhão de casos. No Brasil em si, os registros se aproximam de 14 mil casos por ano, ou seja, uma média de 38 pessoas cometem suicídio por dia. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. É um número alarmante, triste, impactante, e que mostra uma grande realidade na vida de muitas pessoas que às vezes estão caminhando ao nosso lado e que nós não imaginamos como está o seu coração. A falta de esperança. O suicídio, fruto de uma melancolia profunda, fruto talvez de uma falta de perspectiva para o amanhã, fruto, quem sabe, de uma profunda culpa por algo que não se pode mais mexer, mudar, são comuns entre as pessoas que estão buscando nesse exato momento uma razão genuína de viver, que procuram, não sei, infelizmente, encontrá-la nos verdadeiros caminhos, procuram num caminho ou em caminhos tortuosos que escolheram, mas que não podem trazer verdadeira alegria, paz, esperança aos seus corações.
Nessa noite nós veremos alguém que teve sua vida transformada depois de um período profundo, absoluto de desprezo, de desespero e, quem sabe, quase perdendo todas as suas esperanças. A sua vida foi restaurada num momento tão particular, poderoso e maravilhoso da sua vida. Vidas restauradas pelo Senhor, uma vida restaurada pelo Senhor. Acompanhe-me em 3 lições importantes no que diz respeito a essa restauração que acontece e só pode acontecer genuinamente pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E a primeira lição no que diz respeito à restauração de Jesus é que Ele restaura aqueles que acham que já perderam tudo. Se você prestar atenção no texto, com certeza você vai concordar comigo que essa mulher já tinha perdido todas as suas esperanças, toda e qualquer esperança. O texto diz que há 12 anos o seu sangue não era estancado ininterruptamente. Essa mulher tinha uma hemorragia que nunca parava. E aquelas pessoas que vivem ou têm esse problema sabem muito bem, não somente a dor, mas o mal-estar, o desânimo, a apatia que isso causa. Olhando para a Bíblia, a Escritura Sagrada, pelos lábios do próprio Senhor nosso Deus, disse que o sangue representa a própria vida. Portanto, perdê-lo é não perder apenas as forças, a saúde, o vigor, mas diante de Deus é como se a pessoa estivesse aos poucos perdendo a sua esperança, a sua razão de viver. Essa mulher com certeza não tinha condições, talvez até mesmo de andar, de realizar as mínimas tarefas que deveriam ser realizadas cotidianamente. Depender de pessoas quando você não pode fazer nada deve ser uma das experiências mais terríveis, tristes que podem existir. 12 anos, as esperanças estavam minguando cada vez mais na vida daquela mulher. Mas se isso não fosse suficiente, aquela mulher tinha perdido todo o seu dinheiro. Na esperança de ter algum tipo de cura ou alívio ao seu mal, o texto bíblico diz que tudo que ela possuía, tudo que ela acumulara em toda a sua vida simples, ela havia gasto para tentar um alívio para a sua vida amargurada, difícil. Portanto, também não é difícil imaginar que naqueles tempos, não somente ela gastou dinheiro com gente séria. Eu lembro há muito tempo atrás de um senhor na igreja que teve o seu filho com leucemia. Ele confessou para mim um dia, falou assim: pastor, eu estava tão desesperado, que eu procurei todos os meios possíveis para curar o meu filho. Até em centro de Umbanda eu fui. Eu não estou incentivando ninguém, obviamente, a fazer isso, mas estou dizendo o quanto uma pessoa sem equilíbrio pode, no desespero, fazer quando deseja resolver um problema que considera grave. Obviamente, essa mulher não foi a esse ponto, mas não é difícil imaginar que aproveitadores com tratamentos alternativos que não fariam a mínima diferença se aproveitaram dela, arrancando boa parte dos seus valores, mentindo, enganando, trazendo falsas esperanças que sabiam que jamais poderiam e iriam cumprir. Parte do dinheiro foi para lá. A outra parte, para profissionais, quem sabe, sérios, segundo aquilo que a medicina poderia dar naquele tempo, fizeram tudo ao seu alcance para curá-la, mas assim como talvez você já ouviu de maneira muito triste uma frase como essa, quando você vai no hospital ou quando vai ao médico na consulta, ele diz: tudo o que podia ser feito foi feito. Não há mais nada a ser feito. Se você crê, ore. Se você crê em alguma coisa, faça a sua reza, a sua oração. Quantas vezes, como pastor, visitando irmãos e irmãs queridas no hospital, eu ouvi esse tipo de coisa dos lábios do médico. Ela gastou tudo, absolutamente tudo o que ela possuía.
Se essa mulher tinha perdido as esperanças, tinha perdido dinheiro, com certeza também essa mulher tinha perdido muito tempo. Voltemos para o texto. 12 anos ela sofria. O tempo é um terrível inimigo quando joga contra nós e não ao nosso favor. O girar lá do ponteiro do relógio, os dias do calendário sendo riscados, 12 anos fazendo isso, sem nenhuma solução. Foi minando com certeza as expectativas da vida daquela mulher. O sofrimento dela era ininterrupto. Quem sabe ela acordava naquele dia esperançosa. Acho que hoje vai vir a solução. Ela dormia sem solução nenhuma. No outro dia, acho que agora sim eu terei cura. E dormia novamente da mesma forma. E era assim na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no mês seguinte, no ano seguinte. 12 anos ininterruptos, com o tempo se esvaindo como areia no meio dos seus dedos, na sua mão. Quando vai acabar? Senhor, acordo todas as manhãs na mesma expectativa, desejosa que tudo mude, que alguma coisa melhore, que haja alguma expectativa de melhora, mas nada acontece, nada muda, sempre as piores experiências, expectativas, Senhor. Esperança, dinheiro, tempo, tudo escoou pelo ralo, tudo estava indo embora. Vamos pensar em nós no mundo atual, queridos. Nós temos sido ensinados, ou às vezes ensinamos os nossos filhos a cuidar de si mesmos. Você pode, muita gente está ensinando isso, talvez não façamos isso como filhos de Deus, como cristãos, mas ouvimos essas frases e às vezes absorvemos. Você pode, você consegue, você é senhor de si mesmo, conquiste, ganha, seja vitorioso. Mas quando nós vamos para o mundo aí fora, quando vamos enfrentar a realidade não é assim. Nós não somos seres independentes, nós não somos seres que podem fazer todas as escolhas da sua vida, nós não sabemos o que acontecerá conosco amanhã, portanto somos seres dependentes, dependemos das circunstâncias, as circunstâncias muitas vezes nos surpreendem e nos surpreenderão. Às vezes das melhores maneiras, mas às vezes também das piores maneiras que nós jamais pensamos, sonhamos ou planejamos. Nós não estamos preparados muitas vezes, como Jó, o personagem da Bíblia, para receber as bênçãos e também os dissabores que a vida nesse mundo caído traz. Em algumas situações, o mundo que vivemos, por causa do pecado, parece querer passar uma verdadeira rasteira em nós e naqueles que nós amamos. Porque por vezes, queridos, para que busquemos a Deus, é necessário que percamos tudo o que temos e tudo aquilo que julgamos que é mais necessário. Para que encontremos então no final o que realmente nós mais precisamos e nem imaginávamos ou sequer buscamos de fato e que era mais importante. Essa mulher perdeu, repito, seu dinheiro, sua saúde, seu tempo, a companhia das pessoas. E foi aí que aconteceu o que com ela? Eu vou até Cristo. Eu não tenho mais dinheiro. Eu não tenho mais tempo. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais nada a perder. Quem sabe Jesus, aquele de quem falam na Galileia, pode fazer alguma coisa por mim. E de tudo aquilo, sejamos sinceros, que a gente perde. A saúde talvez seja aquilo que mais nos abala. Seja ela perdida por nós ou perdida por aqueles que nós amamos. É sempre o que machuca mais a alma, é sempre o que mais nos dilacera, é sempre o que nos destrói mais por dentro, porque aí fica diante de nós, nossos olhos claramente, eu não posso, eu não consigo, eu preciso de ajuda. Mas Deus, o nosso Deus, está no controle sempre de todas as coisas, é o Senhor de tudo, e é também o Senhor da nossa vida. Em muitas situações, Ele vai nos levar diretamente para o fogo da provação, não vai nos tirar de lá. Muitas pessoas vão experimentar o rosto no pó, a dor da aflição, a humilhação pessoal, as portas que se fecham, o desprezo dos homens, para que então elas corram para o lugar que elas deveriam ter corrido, buscado o tempo todo, que não é outro que não Jesus Cristo. É por isso que o salmista diz: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha
esperança. Só Ele é a minha rocha, a minha salvação, é a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação, a minha glória, a rocha da minha fortaleza, o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos, derramai perante Ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Você pode ler esse texto lá no Salmo 62. E quando essas situações acontecerem, e seja você ou qualquer um que esteja prestes a perder ou já perdeu a esperança, encontrar Jesus, perceberão que a esperança tão necessária está somente nele. Eu queria fazer uma pergunta para você que está aqui nessa noite. Você perdeu as esperanças? A sua esperança foi abalada, a sua confiança está indo completamente embora. Reencontre-a. Reencontre todas as esperanças em Jesus, o Senhor, o Salvador, o Redentor. Você tem depositado essas esperanças em coisas ou pessoas que não têm feito por merecer? A Bíblia e o Senhor convidam. Venha para aquele em que sua esperança nunca, jamais será abalada, nunca, jamais falhará, porque Ele jamais o abandonará. Jesus é aquele que restaura a esperança no coração daquele que a está ou, quem sabe, já a perdeu. Segundo ensino, Jesus restaura os que são desprezados. Havia algo muito cruel na vida dessa mulher. Lembre-se, eu falei, ela perdeu o quê? Dinheiro. Ela perdeu a saúde. Ela tinha perdido tempo, 12 anos da sua vida. Ela estava numa situação profundamente difícil, mas, além disso, a lei ritual judaica a repelia do convívio social e religioso. Ela não podia mais para a igreja, ela não podia mais conversar com ninguém. Uma mulher que estivesse com hemorragia, com fluxo de sangue de qualquer tipo, ela era considerada cerimonialmente impura. Ela se tornava impura. E qualquer que tocasse, tivesse convivência na vida com aquela mulher, se tornava impuro. Se ela sentasse no lugar, se levantasse alguém, se não soubesse, sentasse ali, se tornava impura, ou seja, era uma mulher marginalizada, ela não tinha conversa, amizade, relação com ninguém. Ela sofria talvez algumas das segregações aqui, que eu imagino que não fecham a lista, mas nos faz pensar na dor e no sofrimento e no desprezo dessa mulher. Primeiro, ela não podia se casar. Segundo a lei judaica, a mulher com hemorragia não podia se relacionar com o seu marido, ou se não tivesse marido, não podia sequer casar com ele. Se ela era casada, ela estava impedida de ter contato com seu marido por quanto tempo? 12 anos. 12 anos sem um relacionamento de intimidade com o seu marido. Se ela não era casada, os homens chegavam e diziam para ela: olha, você não é uma pretendente que eu quero para mim. Eu não quero nenhum relacionamento com você. Segundo, ela não podia se relacionar socialmente. Uma mulher com hemorragia não podia ter contato com ninguém, como eu disse. O único lugar que ela podia ficar era, sabe aonde? Em sua casa. Ela não podia ir para nenhum outro lugar. Então pense, nenhum abraço, ninguém que pudesse dizer ao abraçá-la: eu sei o que você sente, eu estou orando por você, eu vou cuidar de você, conte comigo, com a minha mão estendida. Nenhuma manifestação de carinho. Solidão total, isolamento total, ostracismo social total. Ela devia, com certeza, viver possuída de profunda melancolia e vergonha. E é por isso que ela chega, quando vai até Jesus, de maneira anônima. Ela não quer ser vista por ninguém. Ela quer tocar em Jesus sem que ninguém perceba, o próprio Jesus não percebesse, com medo de ser rejeitada, porque se Jesus também a tocasse, ele ia se tornar o quê? Impuro. Mas também ela não podia se relacionar religiosamente. Queridos, é uma bênção maravilhosa que Deus nos dá, nos tempos da graça, depois de Cristo, vir domingo após domingo na igreja, sem ninguém perguntar para você: já pensou se fosse no tempo antigo? Ei,
Antes de entrar, você está com fluxo de sangue? Se você tiver, você não pode entrar aqui. Você está com alguma doença na pele? Você não pode entrar aqui. E havia uma lista imensa de problemas, doenças que tornavam a pessoa cerimonialmente impura, não podia ir adorar, simplesmente adorar a Deus. Nós estamos num tempo onde Cristo conquistou esse privilégio para nós. Estar aqui domingo após domingo é um grande privilégio do Senhor, mas essa mulher não tinha esse privilégio, meus queridos. Por causa do fluxo de sangue, ela não podia entrar no templo para adorar. Considerada impura socialmente, também era considerada impura religiosamente. Ela não podia participar do culto, não podia participar das festas. Os rabinos decretavam que mulheres com fluxo de sangue contaminavam tudo que tocavam, inclusive os utensílios domésticos. Ela não podia convidar ninguém para comer com ela em casa. Se os maridos teimassem em qualquer intimidade com elas nesse período, a maldição viria sobre os filhos, e até o cadáver de uma mulher impura pelo fluxo de sangue tinha um processo de purificação específico antes de ser sepultada. Tanto é que ela gastou, como o texto diz, rios de dinheiro para tentar uma cura, porque ela não suportava mais, com toda certeza. Mas não é assim com Jesus. Jesus se preocupa com os desprezados, com os marginalizados. Por quê? Porque Ele sabe o que é padecer, porque Ele sabe o que é a dor, Ele sabe quando somos desprezados, Ele sabe o que é esconder dEle o rosto. Talvez seja essa a situação pela qual você passa. Talvez você se sinta completamente desprezado por alguém da família, pelos homens, pela vida, por alguma coisa que você fez no passado, talvez por um pecado que cometeu no presente, talvez por uma escolha errada, talvez por algum outro motivo qualquer que Deus conhece, porque conhece o seu coração. Quem sabe aqueles com que você mais contava e depositou todas as suas esperanças na sua vida, viraram as costas para você, encolheram a mão quando você precisava de uma mão firme e poderosa sustentando a sua. Mas Jesus não. Ele diz: aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Tudo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Terceira e última lição: Jesus restaura individualmente. Queridos, há um aspecto, uma dicotomia na Bíblia, quando trata do relacionamento de Deus, não só para a salvação, mas a comunhão que Ele tem conosco. Ele se relaciona e tem uma comunhão conosco como igreja, povo de Deus, de uma maneira múltipla, mas, ao mesmo tempo, Ele tem um grande prazer em se relacionar conosco individualmente, a ponto de a Bíblia dizer: eu vos conheço pelo nome. Ele sabe qual é o meu nome. Ele sabe qual é o seu nome. Ele sabe o seu, o nome de cada um aqui que está disposto a se relacionar com Ele. Mas nós gostamos muitas vezes do aplauso, ou dos aplausos da multidão, queremos a multidão. E quando a multidão nos envolve, como costumamos não nos preocupar mais com as pessoas individualmente. Passamos a olhar para o outro como mais um, a não atentar para as suas necessidades particulares. Jesus, pelo contrário, se preocupa com os indivíduos, com as necessidades mais escondidas e profundas da alma de cada um daqueles que o buscam. Então, olha aqui novamente para o texto. A multidão está ali, Jesus está em meio à multidão, a multidão está o comprimindo, ele não consegue andar. Imagina você andando na 25 de março, lá em São Paulo, na semana de véspera de Natal. Você consegue imaginar isso? É fácil andar ali, né? Tranquilo. Uma vez a gente resolveu fazer um passeio cultural no centro de São Paulo, eu, minha esposa e os filhos. Eu esqueci que era semana de Natal. Descemos ali na estação São Bento, descemos a ladeira geral ali,
Vamos no 25 de... Não, vamos embora, vamos para outro lugar que não dá para ir aqui não. Eu só vi a cabeça. Não dá nem para ver o corpo das pessoas. Cabeça, uma do lado da outra, as pessoas grudadas umas das outras. Jesus estava mais ou menos nessa situação. Mas Jesus, mesmo em meio à multidão que o comprime, no meio daquela multidão, daquelas pessoas, numerosas pessoas, Jesus se preocupa com uma delas, se preocupa com o indivíduo. Mesmo sem que os outros percebam, Jesus está disposto a cuidar do que sofre, daquele que está em silêncio, daquele que está em profunda dor. Muitos estão ao redor de Jesus, mas poucos sabem o que realmente precisam ou querem dele. Muitos vêm à igreja sem saber o que querem ou precisam. Às vezes vêm porque acham interessante, porque alguém convidou, porque alguém falou, porque todo mundo está indo. Mas aquela mulher não. Ela está decidida, ela sabe o que busca, ela sabe o que quer, ela precisa, e ela vai atrás daquilo que é mais importante para a sua vida. E Jesus está disposto a atender a sua necessidade, porque já lemos, aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma, Ele lançará fora. Como disse, o Senhor é o Deus do seu povo, a igreja é o Deus da multidão, do seu rebanho, mas é o Senhor de cada indivíduo, com cada uma das suas características peculiares, com cada uma das suas lutas. As minhas lutas não são as suas não são as minhas. Podem ser até parecidas, mas nunca serão as mesmas, porque eu não sou igual a você, você não é igual a mim. Assim como aquela mulher, Ele quer conhecer o seu coração, ouvir o seu clamor. Eu acho interessante, por que Jesus, quando eu li esse texto no início da minha fé, eu achava interessante, mas por que Jesus está perguntando isso? Ele já curou. Que perda de tempo. Ele não sabe todas as coisas, para que fazer essa pergunta? Ora, é claro, queridos, que Jesus sabe todas as coisas, é claro que Ele curou. Mas Ele faz aquela pergunta porque Ele deseja saber do mais profundo do coração daquela mulher, que por meio dos seus lábios ela possa manifestar aquilo que ela realmente procurava, e manifestar que em Cristo finalmente ela encontrou. Jesus formou você e a mim. Ele está disposto a atender aquilo que você mais precisa, a estancar a sua hemorragia, a trazer conforto diante do seu sofrimento, mas principalmente o sofrimento que eu e você temos aonde? No coração. Coração vazio, coração sem esperança, nesse mundo perdido que insiste em oferecer coisas que não vão trazer a esperança que realmente precisamos. Porque só em Jesus, somente em Jesus, exclusivamente em Jesus, a verdadeira esperança pode existir. Você e eu não somos um amontoado de objetos, coisas inanimadas, alguém despercebidos na multidão, um acumulado de células que aleatoriamente se formaram um dia e vieram à existência. Não é assim que Deus, em Cristo Jesus, olha para mim e olha para você. Você não é alguém que foi simplesmente usado por pessoas, oprimido por pessoas, que foi injustiçado por outras pessoas. Ainda que tenham acontecido todas essas coisas que insistem em ficar na sua memória e destruir qualquer esperança em seu coração, Jesus olha para você individualmente e diz: vem, toca na minha orla, eu tenho algo de especial para a sua vida. Em Cristo Jesus, eu e você podemos ser amados incondicional e eternamente. Concluindo, um simples toque em Cristo tem mais poder para fazer qualquer outra coisa que ciência, dinheiro, pessoas poderiam fazer.
Em Cristo, aquilo que parece não ter mais solução, pode sim ser solucionado. Talvez você tenha entrado nessa noite pensando assim: eu vou ouvir aquela mensagem, mas acho que para mim não tem mais jeito. Para mim não tem mais esperança, para mim não tem mais solução, não há mais nenhuma luz no fim do túnel para mim. Eu quero dizer para você que assim como houve para essa mulher em Cristo, aquilo que aparentemente não tem solução alguma, nele, na confiança e na fé nele, sempre haverá esperança de solução, basta ir até ele. Aquela mulher teve então tudo o que precisava. O fluxo de sangue cessou. Ela teve cura física. Ela teve a cura emocional. Ele não a desprezou, todos a desprezaram. Ele não, ele a recebeu. A cura espiritual, ele diz: vai em paz, a tua fé te salvou. Muitos comprimem Jesus nessa história, mas somente uma mulher tem fé suficiente para tocá-lo com um fim específico. A minha pergunta é: e você? Está só, sem mais nada a oferecer? Não há mais dinheiro, não há mais ninguém, não há mais saúde. Você talvez esteja dizendo: eu não tenho mais nada para dar para Deus. Seja bem-vindo, é você mesmo que Deus quer. Porque Ele quer muito mais dar a você, e Ele já deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você encontrou a pessoa certa, você encontrou o que seu coração procurava, mas nunca encontrava. Você encontrou a Ele, Jesus Cristo, o Senhor, o Redentor. Eu termino com a história de Ronaldo Lidório. Missionário durante muito tempo entre o povo Cocomba, em Gana. Depois de ter ministrado um culto, pregado a palavra, depois de ter terminado muito tempo o culto, Ronaldo Lidório diz que ele e outros que estavam ao seu redor foram surpreendidos por uma mulher paralítica que chegou ao local se arrastando, e ela perguntava: homem branco, será que cheguei muito tarde para me entregar a Jesus? Ela não era uma concomba como aqueles que ele estava cuidando, evangelizando, mas uma moradora de uma tribo das redondezas. E ela soube que o evangelho estava sendo pregado aos cocombas, pediu ao seu pai: pai, me leve até lá. Ela era paralítica, não poderia caminhar. Ela pediu aos seus irmãos que a levasse nos braços. Todos eles se negaram, disseram: não! Decidida, ela se levanta, cai ao chão e se arrasta por 5 quilômetros, mata adentro, até o local onde Lidório estava pregando, para ouvir a mensagem. Ela não tinha mais esperança, não tinha ninguém mais que a ajudasse, mas ela resolveu se arrastar 5 quilômetros para achar aquilo que era mais importante para a sua vida. As mulheres da igreja acolheram, trataram suas mãos feridas, limparam seu corpo sujo e ferido. Então Lidório orou por ela, e ela, que outrora não tinha esperança e ninguém que a ajudasse, conheceu e se entregou a Jesus. Querido amigo, queridos irmãos, quem sabe você nos visita essa noite, eu não sei. Lembre-se de quem Jesus é, da disposição que Ele tem a todo aquele que vem a Ele. E justamente para aqueles que, quem sabe, estão perdendo completamente ou já perderam a sua esperança, pode encontrá-la. E sua promessa é que Ele restaurará a todo aquele que a Ele vier. Então, vamos orar, queridos. Despede-nos agora em Tua paz, Senhor nosso Deus, o Deus de toda a esperança, que se renovam todos os dias, que apesar de nós se mantém fiel, pois não pode negar a si mesmo, que não lança em rosto os nossos pecados, e que não está com a mão encolhida para que não possa salvar. Louvamos o Teu nome porque em Cristo Jesus recebemos todas as bênçãos, toda a sorte de bênçãos espirituais na região celeste. E louvamos porque Ele é o apoio, a rocha, o tesouro, a fortaleza
para aquele que se encontra abatido e oprimido. Se alguém entrou nessa noite dessa forma, que possa encontrar no Senhor, como essa mulher assim encontrou, a esperança, toda a esperança, a única e verdadeira esperança para a sua vida. Despede o teu povo em tua paz. Dá, ó Deus, uma semana abençoada, que nas lutas percebam a tua mão salvadora, redentora, que o Senhor possa livrá-los de todos os perigos e males, que o Senhor abra portas àqueles que estão desempregados, que o Senhor possa, Senhor, trazer cura àqueles que estão enfermos, que o Senhor possa trazer restauração às famílias, aos casamentos, que o Senhor abençoe a nossa nação nesses dias difíceis, mas que o nosso coração esteja firme diante do Senhor, porque o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Oramos. Em nome de Jesus. Amém.